Oi, gente! Agora nós vamos falar do elemento água. Quando eu remeto à água, o que vem para mim? A capacidade de se mover, de não ter barreiras, de pegar a forma que for preciso, a fluidez. A água me remete a exatamente estas lembranças. Os signos da água dentro da astrologia, eles são representados por Câncer, Escorpião e Peixes. Esses três signos na astrologia estão ligados a sentimentos profundos, a sensibilidade. Os signos da água são os signos mais sensíveis dos zodíacos. Tudo que se relaciona ao elemento água tem a ver com o sentir, com o fluir, com nossas emoções, com nossos sentimentos, com a nossa origem, com memórias na nossa vida. Então, os signos da água, eles são mais intuitivos, eles são mais passivos. Por conta dessa fluidez, dessa sensibilidade, eles costumam ser mais instáveis também nas emoções, porque com muita facilidade eles captam tudo que está em volta deles, eles sentem, eles percebem do ambiente, das pessoas, das situações. Então, com muita facilidade, eles também acabam se envolvendo e isso provoca uma certa instabilidade no signo do elemento água. E toda essa sensibilidade, todo esse sentimento, muitas vezes provoca também um lado mais de vítima, de dramatizar um pouco mais tudo aquilo que sente, mas em cada um dos signos de água isso acontece de uma maneira diferente. Esse é o temperamento da água, mas são três signos da água que representam esse elemento. Um é Câncer, e no signo de Câncer, que é o primeiro do elemento, toda essa questão desse elemento da água está muito ligada a origens, à defesa, à proteção. É como se a água nesse elemento cuidasse dos seus. Então está muito ligado a isso, a todo esse lado de defesa e proteção. No signo de Escorpião, que é o segundo do elemento água, sempre o segundo signo ele vem de uma maneira um pouco mais refinada, amadurecida, esse elemento, de uma maneira diferente, não tão espontânea como no primeiro. Ele já representa todos esses sentimentos, essas emoções, mas num nível mais pessoal. Então, assim, são as minhas coisas, o que eu sinto. Em Câncer, eu estava cuidando dos meus. Em Escorpião, eu estou olhando para os meus sentimentos. E ali eu sou mais reservado, eu sou mais desconfiado, eu sou mais inseguro, eu não mostro o que eu sinto. Eu sinto muito, mas eu não mostro o que eu sinto. E em Peixes, essa sensibilidade já é bem expandida. Já existe uma coisa mais de compaixão, de se mover e sentir tudo em volta e muitas vezes não saber o limite das coisas. Então, são todos do mesmo elemento, mas cada um tem uma nuance diferente. Mas todos eles são muito sensíveis, são muito ligados à origem, são muito ligados a memórias do passado, coisas que estão trazendo a nível sistêmico, de outras vidas, que atuam na gente. Esses signos, eles contam, através do mapa astral, coisas que diz respeito a isso, a nossos sentimentos, a nossa origem, a memórias e a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, como nós amamos, nos relacionamos através dos sentimentos. Quando a gente fala em excesso de água, ou seja, aquelas pessoas que têm muita água no mapa. Bom, se água é puro sentimento e emoção, se essas pessoas são mais sensíveis, passivas, recatadas, mais instáveis porque sentem muito, se eu tenho muita água no mapa, o que acontece comigo? Eu tenho uma tendência a ser super sensível. Qualquer coisa me magoa, eu fico mal, eu guardo, eu remoo, eu me ligo ao passado, porque a água tem a ver com memórias. Então, se eu tenho muita água no mapa, eu vou me ligar demais às coisas do passado, eu tenho dificuldade de soltar, eu tenho dificuldade de liberar, de desapegar. Eu sou mais vítima das situações porque eu me sinto muito vulnerável. Então, quem tem excesso de água se sente mais vulnerável, mais instável, consequentemente com mais medo da vida. São pessoas que ficam mais medrosas, mais inibidas. O que essas pessoas precisam fazer? Quem tem excesso de água, como que ela pode se ajudar? Como que ela pode transformar tudo isso se ela tem muita água? Primeiro,
seria interessante ela se relacionar com pessoas do fogo e da terra. Aí são pessoas bem diferentes dela. Do fogo, são impulsivas, autoestima, não pensam muito no que vão fazer, se arriscam. Mas por que eu tô falando que seria interessante? Porque é através desse aprendizado, de olhar e ver o diferente, que você pode se inspirar, que você pode se atrever, por mais difícil que às vezes seja você aceitar isso. Da terra, por quê? Se você tem muita água, você não tem praticidade. Você tem uma dificuldade de, às vezes, de concretizar. Você fica tanto no sentimento que você tem dificuldade da concretização, da realização. O fogo é a iniciativa, o impulso. O que é a terra? É a concretização. Quem tem muita água tem uma dificuldade desse início, desse pontapé, porque fica muito no medo, na impressão de tudo que sente. Então, a convivência com pessoas que tragam um pouco disso é muito interessante para você, por mais que seja difícil. Depois, tomar muito sol, usar cores de roupas mais vibrantes, porque normalmente essas pessoas com esse sentimento muito apurado, elas se abatem com muita facilidade. Então, precisa de um up, precisa de cores mais vibrantes, precisam de uma alimentação mais também condimentada, pimenta, gengibre, dar uma acelerada no organismo. Atividades que tenham esse lado de flexibilidade, por exemplo, dança, mas que tem uma coisa de música, música mais ativa, mais energética. São pessoas que precisam estar ligados em lugares onde se promova esse tipo de coisa, porque dessa forma elas vão conseguir trabalhar aquilo que não tem, aquilo que é difícil. Não é fácil, mas é necessário. Atividades físicas também que repõem essa coisa da vitalidade, de trazer energia para os movimentos, para o corpo, é muito, muito interessante. Então é dessa maneira que você vai trabalhar o excesso de água, porque esse excesso de água traz uma tendência a uma passividade para você. Mas é uma passividade diferente de quem tem falta de terra ou de fogo, tá? É uma passividade mais assim, dentro da água, que é mais medrosa, mais de sentimentos, de não se sentir capaz, de ficar muito mal no primeiro não que recebe. Então é uma coisa de se recolher. Por isso que essas atividades mais yang, mais vibrantes, músicas mais vibrantes, cores, alimentação, vai promover e equilibrar mais tudo isso. Já quem tem a falta de água no mapa provoca uma mente mais acelerada, uma pessoa mais racional, mais fria emocionalmente, uma pessoa que tem uma dificuldade de acessar realmente os sentimentos, uma dificuldade de expressar o que sente, uma pessoa que não é conectada com questões de espiritualidade, de coração, de vida, né? Uma pessoa que normalmente se coloca muito mais sozinha e muito mais fechada. Então, o que é que essa pessoa precisa para trabalhar essa falta? Ela precisa de terapias em grupo, seria interessantíssimo. Experiências em lugares onde ela pudesse trabalhar com a parte espiritual de uma forma mais, vamos dizer assim, conhecendo mais calma, mais assim, um conhecimento, um aprendizado da parte espiritual. Então, atividades, grupos, pertencer a escolas de sabedoria, fazer cursos de autoconhecimento, aonde a questão do sentimento possa ser experimentado sem temor. Então, para quem tem falta de água, a questão das terapias em grupo seria interessante para ouvir o outro, para se pôr no lugar do outro, as questões ligadas a conhecimentos sobre espiritualidade, conhecimentos místicos, sobre energia, para poder entrar em contato e se conectar mais com esse mundo. O uso de cores mais suaves, é como se essa pessoa precisasse ir mais para o coração, precisasse se sensibilizar mais. Atividades físicas que seja mais silenciosa, mais com contato com ela, né, com o ser dela, não com a mente dela, ou só física. Trabalhos voluntários também, entrar em contato um pouco com essa realidade, para poder se sensibilizar mais. Seria muito interessante.
Tudo que promova a entrega, que volte a reconectar com o coração, é muito interessante no caso da falta de água, ok? Bom, gente, é isso. Se você gostou, dá um like, entra no meu site, fala comigo, deixa aquilo que você quer perguntar, que quer se informar, vai ser um prazer falar com você. Obrigada.